sim a comida real no dia a dia. A nutricionista diz que sim. A nutricionista diz que sim. Bem-vindo ao podcast A Nutricionista Diz que Sim. Sou Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser mais simples, real e descomplicada. E hoje vamos falar sobre um alimento que eu própria deixei de comer durante muito tempo. Passei muito tempo sem comer este alimento, nem comer em paz, ou seja, quando o comia também me sentia com a consciência pesada e já deves ter percebido qual é que é o alimento, que é o pão, que está mesmo aqui à minha frente. A verdade é que sou defensora do consumo de pão e muitas das vezes até costumo dizer que é um potenciador do emagrecimento. E porquê é que eu digo isto, perguntas tu? Porque a verdade é que eu sou a favor de uma alimentação que nos dê conforto, que nos sacie e que nos dê prazer. E para muitas de nós, a verdade é que o pão tem essa função. Nós comemos pão, ficamos saciadas, ficamos confortadas e então acaba por nos ajudar a atingir os nossos objetivos de emagrecimento porque não vamos comer outro tipo de alimentos. Posso partilhar contigo, por exemplo, que nas nossas consultas de nutrição, muitas das nossas clientes entram sem comer pão na consulta porque têm muito medo de comer pão e saem a comer pão. E a verdade é que emagrecem. Porquê? Porque deixaram de consumir todos os alimentos à volta que utilizavam como, sem se aperceberem, substituto do pão. Por isso é que eu digo muitas das vezes que o pão pode ser um potenciador do emagrecimento, porque se tu começares a comer pão e, na verdade, estiveres mais saciada e com mais prazer, se calhar já vais deixar de lado o bolo, o chocolate e outros alimentos que se calhar não te ajudam a atingir o teu objetivo. A verdade é que muitas das vezes deixas de comer pão, mas sem te aperceberes acabas por compensar noutro tipo de alimentos. Porque, por exemplo, imagina que até te apetecia lanchar um pão com queijo, mas acabas por não lanchar um pão com queijo porque achas que não deves. Muitas das vezes chegas ao final do dia cheia de fome e depois, se calhar, vais compensar noutro tipo de alimentos. Naquela hora chamada a fome do lobo. E a verdade é que se calhar se fizeres o teu pão com queijo, ficas com tanto prazer na tua comida, ficas com tanto conforto que depois chegas a casa e nem tens vontade de comer. Portanto, este acaba por ser o segredo. Adaptar sempre a tua alimentação ao teu dia-a-dia e também à tua vontade e ao teu prazer. No entanto, e como é óbvio, temos sempre que ter em atenção a porção de pão que consumimos, o número de vezes que consumimos de pão, se estamos a consumir pão na quantidade indicada para nós, e vamos ter aqui um exercício no podcast em que te vou mostrar como é que, sem nos apercebermos, às vezes o peso do pão também nos pode enganar. E deixa-me que te diga que a maioria das vezes não é o pão que te faz aumentar de peso. E assim não tens as refeições equilibradas, completas, deixar vários alimentos de lado, não comeres a horas, não saberes o que é que deves comer, passar muitas horas sem comer e depois compensar noutros alimentos e não o pão. Então vamos aqui ao nosso exercício prático. Vamos começar aqui com esta bolinha e diz-me quanto é que tu achas que este pão pesa. A verdade é que uma porção de pão tem cerca de 60 gramas e até eu me surpreendi com o peso deste pão. Este pão tem 105 gramas. Isto significa que tem muito mais do que uma porção de pão. 105 gramas. Vamos aqui à nossa segunda bolinha. Esta bolinha deste tamanho, vamos ver. 113 gramas. Ou seja, entre este e este, apesar deste ser mais pequenino, mas é bastante mais pesado, que eu estou deste lado, estou a sentir, é mais pesado do que este. E por fim, 100 gramas. Ou seja, este, que até acaba por ser um bocadinho maior, a nível visual, acaba por ser o que tem menos peso de pão. Ou seja, é muito importante também estares atenta à quantidade de pão, porque muitas das vezes nós acabamos por comprar estas bolinhas, acabamos por comer e está tudo bem com isso, mas é necessário termos em atenção as quantidades adequadas a cada um de nós, porque estas quantidades podem não estar adaptadas aos nossos objetivos. E aqui sim é que está o erro. Mas o problema muitas das vezes também não é só o pão, também muitas das vezes é o acompanhamento que nós acabamos por colocar no pão. Então, temos aqui o azeite, e já sabem que eu sou fã de azeite e que coloco sempre nas minhas torradas de manhã com queijo fresco, mas também podemos ter, por exemplo, manteiga de amêndoa, temos muitas opções, temos a manteiga, temos também o queijo fatiado e também o queijinho de triângulo, ou seja, temos imensas opções para colocar no nosso pão. E é importante também percebermos quais é que são as opções que fazem mais sentido ao nosso objetivo e também qual é que é a quantidade adequada para nós. Por exemplo, relativamente ao azeite, é muito fácil nós deitarmos da garrafa e não conseguimos controlar a quantidade. E a verdade é que o azeite é gordura, portanto também tem calorias.
E é importante então nós, por exemplo, uma sugestão que eu te dou é, por exemplo, com um spray ou então com um pincel, acabares por conseguir ter um controle sobre a quantidade de azeite que colocas no teu pão. Por exemplo, relativamente até aqui ao queijo fatiado, e que muitas das vezes também acontece, às vezes utilizamos um pãozinho destes, abrimos, torramos e depois cada fatia tem uma fatia de queijo. Uma sugestão que se calhar eu te dou é divides a fatia a meio e pões metade em cada um, ou então utilizas mesmo como se fosse maçãs. Porquê? Porque senão acabamos por estar aqui a aumentar também o consumo do queijo. Relativamente aqui à manteiga de amendoim, também o objetivo é que seja um bocadinho de manteiga de amendoim, que acabes por passar com uma faca, ou tenta controlar, por exemplo, com uma colher de café e não ficar uma grande camada de manteiga de amendoim. Bem como a manteiga, não é? Que muitas das vezes nós fazemos torrada, nem vemos a manteiga a derreter na torrada e então é muito importante também termos atenção à quantidade de manteiga utilizada. E depois também temos estes queijinhos da vaca, que acabam por ser também aqui uma opção e que também podes utilizar para barrar suavemente, também para dar aqui algum sabor ao pão. Também temos queijo fresco, temos requeijão, que eu sou super fã, gosto imenso, acho que pode ser aqui uma boa opção para utilizar aqui no nosso pão e até no nosso dia-a-dia, também irei falar sobre isso, mas há aqui muitas opções e podemos sempre ir variando. É importante também irmos sempre variando o que consumimos no pão, claro que de acordo com o gosto de cada uma, chega aqui esta sugestão. Relativamente, por exemplo, aos doces e às compotas, o que eu sugeria era que fossem sem adição de açúcar e depois uma coisa que seria importante, porque acaba por ser só um hidrato de carbono, seria juntar pelo menos uma fonte de proteína ou queijo fresco, ou então, por exemplo, uma fonte de gordura para te ajudar também a manter a saciedade ao longo do dia e para não ser absorvida aqui em pico. Ou seja, a minha sugestão é que evites diariamente, mas quando utilizares podes, por exemplo, juntar algum alimento que promova também aqui a saciedade ao longo do dia. E já agora, quando fores comprar o pão para a tua semana, o que eu te sugiro é que optes por pão de padaria, que acaba por ter farinha, sal, fermento e água, um pão simples. E claro, preferir sempre farinhas de trigo integral, farinhas mais escuras, que acaba sempre por ter mais fibra e acaba aqui por ser mais interessante. E tenta evitar este tipo de pães. Eu percebo que até seja mais fácil, porque às vezes aguenta mais tempo. Mas, por exemplo, em minha casa o que eu faço é, eu tenho o meu pão congelado e vou sempre descongelando. Ou seja, na verdade eu também tenho sempre o pão fresco e bom em minha casa. E na verdade este tipo de pães acaba por ter uma lista de ingredientes bastante extensa e acaba por ter, por exemplo, aqui várias adições que não são necessárias a um pão. Portanto, a minha sugestão passa sempre que prefiras um pão de padaria. A nutricionista diz que sim. E hoje, como não podia deixar de ser, a nutricionista diz que sim ao pão. Porque se é um alimento que te dá prazer e conforto, pode perfeitamente fazer parte da tua alimentação. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista diz que sim. A nutricionista